Paz e graça de Deus. Quero saudar ao amado irmão que consegue nos acompanhar nesta plataforma do Facebook, a partir da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Chavane. Estamos aqui mais um momento, entramos à sua casa, pontualmente essa hora 7, para trazer do melhor do Evangelho de Cristo. Este é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Chavane. Amado irmão, nós te convidamos que possa se posicionar neste momento para poder receber a palavra de Deus. Esta aqui é a fortificação das suas almas, a palavra de Deus que conduz à salvação, a palavra de Deus que dá a vida eterna, a palavra de Deus que dá uma renovação espiritual. Em nenhum momento possa parar de receber essa palavra, e nós sempre estamos aqui para trazer a magnífica palavra para poder te ajudar. Permite-me que neste momento feche os seus olhos, queira lá onde se encontra, para uma breve oração. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus da glória. Obrigado, Deus da eternidade. Obrigado, Deus da salvação. Obrigado, Deus da paz. Obrigado, Deus da consolação. Aquele Deus que é o princípio e o fim, aquele Deus que chama as pessoas com um propósito, aquele Deus que transforma o impossível pelo possível, aquele Deus que não deixa o seu povo em nenhum momento distante dele, aquele Deus que ele faz as coisas acontecer, esse Deus nosso que a cada dia nos dá a vida, a salvação em abundância, esse Deus que ele sempre cuida de nós, independentemente das circunstâncias e das dificuldades que o mundo ela tem enfrentado, mas ele permite para que a sua palavra possa sempre ir avante, entrando nos nossos corações, entrando nas nossas casas de diversas formas. Pai Santo, neste momento é um momento
para recebermos a sua palavra. Por essa razão nós entregamos as suas santas mãos ao pregador que vai estar aqui para poder ministrar a sua palavra. Derrame suas palavras celestiais perante o seu servo, para quando falar aqui, almas possam ser renovadas, as pessoas possam se converter e conhecer seu verdadeiro nome, que é aquele que todo mundo tem falado todos os dias, que é Jesus Cristo de Nazaré. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Obrigado pela oração. Neste momento vamos pedir ao irmão para que possa ficar na companhia do louvor, em seguida ouvir a palavra de Deus. Louvor. A paz do Senhor seja no meio de todos nós. Damos graças a Deus que nos salvaguardou. Deus que nos ama. Deus que nos conserva. Ainda que em tempos difíceis, mas assim que a vida é de Deus, assim que a vida está em Deus, assim que nós somos dele, que somos filhos de Deus, que nós somos filhos dele pela fé, somos eleitos do Senhor por ter aproximado. Deus, ele nos salvaguarda. Deus, ele nos ama. Deus lhe ama, irmão.
Xikwembu xa ku rhandza makwerhu. Deus lhe ama, irmão. Xikwembu xa ni rhandza. Deus me ama. Xikwembu xa hi rhandza. Deus nos ama. Hi tlangela Xikwembu hikwalaho ka swoleswo. Damos graças a Deus Hikuva por a ku isso. va kona namuntlha. Porque a nossa presença A ku va u li hoje, kona makwerhu namuntlha. para que você esteja A ku hoje, va ni li kona makwerhu namuntlha. para que eu esteja Hi hoje, leswaku tintswalo ta Xikwembu é porque a graça do ti Senhor, ve na hina hi mixo lowu. ela esteve Hi conosco nesta leswaku manhã. rirhandzu la Xikwembu Porque o amor do Senhor laha hi funengeta hi mixo lowu. ainda nos cobre A nesta ku va hi manhã, va kona vamakwerhu para que estejamos aqui, irmãos, varhandziwa va Xikwembu. amados no Senhor. Hileswaku Xikwembu xa yingisa. É porque Deus, Ele ouve. Xikwembu xi karhi xa ha yingisa. Deus ainda ouve A ku huwelela ka o hina. nosso clamor. A hi leswaku u tlharihile. Não é que seja A hi sábio, leswaku u lulamile. não é que seja justo, Kambe hi leswaku Xikwembu xa hina mas é porque o nosso Deus, lexi hi xi khongelaka aquele que temos orado, xa ha hlamula Ele ainda responde huwelela ka o hina. nosso clamor, Ku khongela ka hina. a nossa oração. Hi yeleyo mhaka É por isso, hi ha li kona ni namuntlha. ainda estamos hoje, Ya ha famba ni namuntlha. ainda andamos Na hoje, ha yimile ni namuntlha. ainda estou aqui hoje. Wa ha yimile lano Você namuntlha. ainda está de pé Wa ha hoje. yingiseta rito la Você Xikwembu. ainda ouve a palavra do Hileswaku Senhor. Xikwembu xa Porque yingiseta Deus, Ele ouve a xikhongelo xa a hina. nossa oração. Hikuva mhaka ya hina Porque o nosso hikuva propósito minkama é hinkwayo a todo hi momento tshama ficarmos na hini ku hlangana enquanto temos na comunhão Xikwembu xa com o hina. nosso Deus, Hikwalaho ka rito la pela Xikwembu. palavra do Senhor, Twa rito la Xikwembu. ouvir a palavra do Na Senhor ku va hi lava matimba ya e xona. também buscarmos o seu poder koloko na xona. para esta comunhão com Hikuva hi Ele, ku khongela pela oração, nkarhi yin'wana na a rin'wanyana. todo Hi momento. fanele ku va hi khongela. Devemos orar, Hikuva a ku khongela porque a oração mhaka leyi endlaka é o que ku faz va hi tshama com que hi ni nhlangano permaneçamos em na comunhão Xikwembu com hi Deus minkama a hinkwayo. todo momento. Yesu wa Nazareta, Jesus o Nazareno, Xikwembu xa hina, o nosso Deus, loyi hi vona hi khongelaka aquele yena, a quem oramos, loyi a nga ndlela ka aquele hina, que é caminho para a nós. dyondzisile Ele ensinou a mhaka ya ku a khongela. questão da oração. Yesu a hi khongelelile Ele intercedeu por hi nós minkama hinkwayo. a todo momento. Loko hi khongela, Quando hi orarmos, kuma matimba. recebemos o Loko hi poder. khongela, Orando, hi kuma ku hlula. recebemos a Loko hi vitória. khongela, Orando, hi kuma ku tsundzuxiwa. temos o lembrete Rito la Xikwembu, da palavra do Senhor minkama yin'wana na a yin'wanyana. todo A momento. xikhongelo A oração, xi hi komba ndlela. ela nos mostra o Eka caminho. xikhongelo Na oração, hi na revelação. temos a revelação. Vamakwerhu, Irmãos, hi fanele ku tshama devemos permanecer hi khongela em oração a minkama todo hinkwayo. momento. Hi ndlela yoleyo Desta na maneira, tshemba leswaku já va swi eu creio que twisisa você já compreende leswaku nhlokomhaka que o nosso tema ya hina mixo tema lowu desta hi manhã lava ku vulavula é falarmos hikuva hi tshama em permanecer exikhongelweni na oração. hi lava ku vulavula Queremos falar, hikuva hi va vanhu sermos lava pessoas sindzisaka que persistem exikhongelweni na oração. hikuva hi fanele ku va hi khongela Porque devemos orar. Hin'wana la masiku Em algum momento, Yesu a vulile Jesus disse, a ku khongelani orai hi minkama a todo momento. orai sem cessar Khongelani mi nga hi rhuteli. fanele ku va Devemos vanhu ser pessoas que persistem na oração hi minkama a todo momento, a ku va hi ta hlula para que vençamos, hi ta humelela para que triunfemos seni ka timhaka dentro dos leti hi assuntos nga na que tona, temos, leti hi khalutaka ka tona. atravessamos. Hi ndlela yoleyo Desta maneira, ya ku va hi vulavula de falarmos hi mhaka acerca ya ku sindzisa da perseverança na oração. hi lava ku va hi kuma base ya hina Queremos ter a nossa base buku leyi hi kumaka haleno no livro que ka encontramos ivangeli aqui, hi ku tsala ka no Luka Evangelho segundo ndzima Lucas, leyikulu capítulo nga lavisa de 18 número 18. na dyondza lenu Estará aqui lendo o pregador. nhlokomhaka i leyi xifaniso xa muavanyisi lowo biha naswona Yesu a byela xifaniso eku kombisa leswaku vanhu va fanele ku khongela hi minkarhi va nga tshuki va karhala a ku emutini un'wana a ku ri ni muavanyisi loyi a nga chavi Xikwembu ni vanhu a nga vuli nchumu ha vona kambe a ku ri ni wansati wa noni emutini wolowo loyi a nga ta ka yena a ku ndzi ya avanyisela eka loyi a ndzi tengisaka kambe a yala hi masiko
kambe ndzhaku a ti anakanya a ku hambi ndzi nga chavi xikwembu ndzi nga vuri nchumu ha munhu hambi swiritano leswi anoni leyi i ndzi karataka ndzi ta n'wi avanyisela a nga ha tshuki a tshama a ndzi pandzisa nhloko. Kutani hosi yi ku yingisani leswi vuriwaka hi muavanyisi loyi a nga lulamangiki. Loko xi ri xikwembu xana xi nga ka xi nga avanyiseli vahlawuriwa va xona lava vitanaka eka xona vusiku ni nhlikani hambi xi hlwela ku va liyisela xana? Temos aqui tema que diz a parábola do juiz Nico. Amém. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E, por algum tempo, não quis. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Amém. Amém. A palavra do Senhor, pela palavra de Jesus, quando analisamos bem esta questão, Jesus ele profere palavras aos seus discípulos, aqueles que lhe escutavam, aqueles a quem lhe oravam, aqueles que lhe seguiam, para que recebessem um testemunho de pregar o Evangelho, avançarem com ele. Quando vemos aqui, Jesus ele acabava de abordar uma questão enquanto trazia para os seus discípulos, enquanto lhes falava sobre os últimos dias. Então falou sobre as dificuldades, que haveria tempos difíceis. Kutani Yesu luku alinkari avulabula sheso, luku avakhamushele mukumoakate, hikubulabule minkari akunonoha, lei amfaita humelela, navalanse hinkwavo va yena a va ta ndlula ndzeni ka minkarhi leyi. Jesus o Nazareno, desta maneira, enquanto lhes dizia, não lhes deixou no meio do caminho, mas lhes aprovisionou. É por isso, quando ele começa esta questão da parábola do juiz iníquo, que quer nos transmitir e nos ensinar que devemos permanecer a todo momento em oração, sem cessar. Então Jesus tendo lhes dito que eles passariam e haveria tempos difíceis nos escolhidos do Senhor, Jesus ele tira palavras. Então esta parábola ele disse aos seus discípulos para que fossem firmes, para que lhes firmasse, a fim de que eles orassem sem cessar, para que pudessem triunfar os tempos por vir. É por isso a questão da oração. Nós vemos a oração, nós vemos a todo momento, ou devemos ver sendo uma questão, ou sendo algo, ou como estilo Sashimwe, kumbindlela ya yin'we na makumu ama endlelo ya man'we a ku va hi kuma tinhlamulo ndzeni ka vutomi ra hina, ndzeni ka timhaka ta hina, na outra coisa que nos possa dar vitória, se não for ouvir a palavra do Senhor, crermos nela, kambe henhla ka hinkwaswo, não
nós orarmos, então Jesus, ele diz essa questão. Versículos 2 e 3. Lucas 11 verso Mirneu Naro, avançando. Jesus, ele traz uma parábola. Ele coloca um homem. Ele diz, numa certa cidade, havia um certo homem que era um juiz iníquo. Ele não dizia nada pelos homens, nem temia Deus, mas era juiz. Ele julgava as questões dentro de uma certa cidade. Então, nesta maneira de fazer, ele, neste lugar, nesta cidade, havia uma mulher que era viúva. Eu creio que esta mulher, ela era uma mulher com dificuldades. Era uma mulher com dificuldades. Até porque neste momento, nesses tempos, as mulheres viúvas eram pessoas atribuladas. Cambi, elas mereciam quando anunciavam assuntos, quando levavam assuntos, deviam ser recebidas. Então a palavra do Senhor, ela vem nos dizer que esta mulher viúva, ela tinha um assunto que devia, que o juiz devia julgar, porque havia um certo homem, que esta mulher viúva, havia um certo homem que tinha contenda contra a mulher, que tinha um assunto contra esta mulher. Logo, nós compreendemos que esta mulher viúva, ela tinha razão dentro deste assunto que trazia. diante de um determinado adversário, nós tentamos entender quando nós e lemos com outras versões, temos que esta mulher viúva tinha um adversário. Diante disto havia uma causa. E a causa desta pobre senhora a palavra do Senhor, ela nos diz e também nos dá compreensão de que este juiz, ele não temia Deus, nem tão somente temia aos homens, não se importava com os homens. Pelos filhos de Deus, pela palavra do Senhor, diz um assunto que esta mulher, ela era aflita, tinha preocupação, como eu e você temos as nossas preocupações. Temos nossos assuntos. Em algum momento teremos empregos, temos barreiras. Em algum momento queremos encontrar matrimônio, temos barreira. Em algum momento há doenças que fazem barreira. É um problema E preocupação que você tem, que eu tenho, como esta mulher viúva, tinha uma questão. A sua questão devia ser julgada por alguém. Mas vejamos, recordemos, quem deve julgar a sua questão é um juiz, o juiz iníquo. E ele se endaga. E ele não enda a setilho. Que ir ao Senhor, ir ao juiz. Ela foi ao juiz. Então, tendo ido, quando lemos a palavra, o versículo 4, aqui no livro de Lucas 18, nós encontramos um assunto que quando esta mulher viúva,
ela trouxe o assunto ao juiz. Diz a palavra aqui. O juiz, ele negou julgar a sua causa. Negou julgar a sua causa a Macaena. perante o seu Mas foi ele que adversário. canete o Aleluia. Glória a Deus. A A palavra nos mostra e nos dá compreensão não foi uma vez, de que akuvanga kambelimwe, mas em algum momento, por um certo tempo, em português diz, isso não por vale. algum E tempo, minka manhana, entendamos assim, e bona saku, por algumas vezes, makambi a yokari, senhora foi ao wansatile angayela mu abanyisi. O juiz, ele negou, Irmãos, há tempos em que nós levamos nosso assunto, mas não dá certo. Primeiro momento, Kambilo ranga, primeira vez, kambilo ranga, segunda vez, kambilo bumbiri, terceira kambilo vez, bunaru. tem aí como uma dificuldade. Então nós temos dificuldades, temos É barreiras uma becoada. que são colocadas. Mas vejamos, quando olhamos, a Bíblia diz a Bíblia rile, que o juiz iníquo, mu abanyisile wabia, o juiz iníquo, ele negou, yana ele ayalile, negou, yana ayalile, era um juiz insensível. ari munhu loyi a nga riki na kunadzala, ele não tinha Não sensibilidade, queria saber a nga tivi ku de tiva, julgar esta a ku avanyisa causa. mhaka leyi. Ritora A Esquembo, palavra do Senhor, foi Jonza, quando nós lemos, ainda no versículo 4, Calica versículo 1, Ritora a Esquembo, palavra do Senhor ele diz, cambe anzaco, mas depois, ele recordou, ele analisou-se, ele refletiu consigo mesmo, yana ati anakanya, mu abanyisile wabia, mu abanyisile wabia, em português, na isilungu, versão em português, ka versão ya diz silungu, assim, rivula leswi, mas depois, kambi nsako, kambi nsako, o que é que está por detrás ini swi nga nsako, desse depois? ka nsako loku, Tem a persistência, ku na ku tem tiyisela, a persistência, ku na ku tem tiyisela, a ku na insistência. ku sindzisa, Viu? ka wansati loyi Foi wanoni, a primeira vez, yena a fambi não khambi lo foi rhanga, atendida. a nga Foi a amukeriwi, segunda a famba vez, khambi la não foi vumbirhi, atendida. a nga amukeriwi, Foi a Caunaro. foi a terceira vez, não foi recebida. Vou parafrasear. Ni rhandza ku va ni tiyisa, ela foi a quarta vez, então não foi recebida. Mais e mais Kambe ni vezes, makhambi man'wana, talvez seja swi assim. nga endleka a ri ntlhanu. Esquembo lili, A palavra do Senhor diz, amukelanga. ela não foi recebida, mas Kambe ati alakanya. todavia ele refletiu. Maquero. Irmãos, Lexi nga ta o que vai fazer Kumba com que nós toquemos a Deus, Nós vamos. hi loko hina hi famba Oramos. hi khongela, Parece que não somos swi endla respondidos. ingi a hi hlamuriwanga, kambe loko hi sindzisa, loko hi sindzisa, loko hi sindzisa, Temos que hi persistir. fanele ku va hi sindzisa, ndzeni ka xikhongelo. Persistência na A oração. ku sindzisa A ndzeni ka xi fana ni xikhongelo. Soleji. Esta parábola, Sim, já só ela nos diz isso. sungula com Quando começamos a temos leitura, logo a resposta. eku sunguleni kuma nhlamulo Significado ra nhlamuselo desta parábola. ra swifaniso leswi. Maquero. Irmãos, Mwina minituaka. vocês que me ouvem, Makwenu nitwa. você, você irmão que me ouve, Tuisisa. compreenda Leswaku minkama que em yin'wanyana algum momento nga khongela você kambe. pode orar Wasi e kuhlamula. Deus responder, Sinihlamula. Deus me responder. Mas algumas Kambe vezes, makhambi man'wana, há muitas o vezes, makhambi yo tala, temos que insistir. fanele ku va hi Temos que sindzisa, hi insistir. sindzisa. Rito ra A Xikwembu. palavra do Senhor diz que devemos orar a todo momento. Disse isso aos seus discípulos Jesus. Ele deu essa parábola para que pudessem orar a todo momento, sem desfalecer. Momentos E difíceis como minkarhi yo nonoha a yi ta humelela todos os eka seguidores hinkwavo lava mu lensaka, correrem. fanele ku A khongela. oração A xikhongelo ser como a swi insistência. fanele ku va ni ku sindzisa, ku sindzisa ka wansati lowanona. A palavra do Senhor diz, Versículo 5. no versículo 5, Logo ia ku gameni.
Quando vamos ao fim deste assunto, disse o juiz Nico, assim que ela me importuna, assim que a viúva me importuna, versão em português, assim que esta mulher me molesta, Anikarataka. Irmãos, compreendamos o que fez com que o juiz Nico ele julgasse esta mulher viúva. É porque ela persistiu. É porque ela persistiu. Ela não desfaleceu. Unga carali. Sinsisa. Kongela. Usinsisa maquero. Yehova watsembeka. Yehova waingisa. A palavra do Senhor diz: o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir, nem sua mão encolhida para que não possa abençoar ou salvar. Persista e você será ouvido, e você será salvo, e você será salvo. Avançando, nós compreendemos este assunto. Quando olhamos o versículo 5, compreendemos o assunto que a palavra do Senhor, compreendemos o assunto que o que fez com que houvesse resposta a esta mulher viúva. Não foi a vontade do juiz, não foi a vontade do juiz, não. Ele não faria aquilo. Sentiu-se incomodado. Sentiu-se incomodado. Ele disse, para não me incomodar, esta senhora para causar seu adversário. Assim diz a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, Deus nos ajude. Não desfaleçamos a palavra do Senhor. Quando vamos aos versículos 6 e 7, diz: esse Deus, será que não julgará os seus escolhidos, aqueles que o oram dia e noite? Porque mesmo o juiz, o juiz Nico, que não teme a Deus, que não se importa com os filhos de Deus, ele também atendeu. Quanto mais, também culturiza se quando saína, ele se leva a nene. Será que ele não vai responder os seus escolhidos, aqueles que persistem, aqueles que oram dia e noite? Ele lhes responderá. Ele responderá. Ainda que tarde, ainda que pareça tardar a sua resposta, mas ele trará, porque ele é Pai, ele que lhes amou, ele está de pé. Jesus está sentado à destra do Pai, enquanto intercede por eles. Eles serão respondidos. Aqueles que persistirem, aqueles que persistem dia e noite, ele lhes responderá. Deus nos ajude. Irmãos, sejamos pessoas persistentes na oração. Sejamos pessoas que persistem no nosso Deus, no nosso juiz justo, porque Deus está pronto dentro dos tempos que atravessamos. Devemos orar, não desfaleçamos, teremos vitória. Oremos. Ore, irmão. Ore, minha irmã. Não desfaleça. Sinzisa. Deus vai ouvir. Se está em guisa. Se está em guisa. Sinzisa caminhar. Um pouco mais. Kutsongonyana. Entenda. É isto que Deus quer. É isto que Jesus quer. Yesu ashirabaga akuba ikongela iba isinzisa oramos sem desfalecer, não desfaleça. Ore sem cessar, vá a Deus sem cessar, busca Deus a todo momento. Deus nos ajude. Oremos a Deus, que a gente vá a Deus
Busquemos a Deus a todo momento. E congela hinga roteli. Persistente. Bana mu Kristo na sinzisaka. Persistente. Mu Kristo na sinzisaka. Conheça o seu Deus. Tiba sikwembu sawena. Conheça o seu Deus. Tiba sikwembu Aquele sawena. que te amou. Lokuranzeke. Aquele que está aguardando. Wesese Aquele que ayimelaka. está esperando. Ve Que ayimelaka. você faça uma oração. Akuba wena Que uende você esteja sikhongela. sempre em comunhão com Akuba wena Ele. utsama upatsane na Através da yena. oração. Hikoleka sikhongela. Khongeleni. Oremos. Kufana na mama na Luia. Assim como aquela mulher. Sejamos pessoas perseverantes. Sejamos pessoas persistentes a todo momento. Como aquela mulher que persistiu. Trouxe o seu assunto até que fosse julgado. E naquela em qual que Deus nos ajude. Meu irmão, que o Senhor de todos os senhores, Ele te ama. Ele intercede por você. O seu assunto tem Deus. É necessário somente que você se entregue ao Senhor. Entregue-se ao Senhor. Aceita o Senhor. Aceita Jesus. Ore a Jesus. Você que não recebeu. Você que não recebeu esse Deus. E diz, a minha vida já é finda. Receba Jesus. Venha Jesus. E você o orará. Você o servirá. E você permanecerá em oração. E você persistirá nele. E ele vai lhe atender. Vai mudar a sua vida. Você será como a mulher viúva. A mulher viúva. Aquela que trouxe o seu assunto. Mesmo depois de muito tempo. A sua causa foi julgada. Deus lhe ajude. Você que já está em Deus. Ore. Não desfaleça. Não desfaleça. Deus, Ele lhe ouve. Ore a Deus. Tempo oportuno. Deus vai responder. Abençoa a igreja. Sukwembu ashikate kisikareke ni kensa retuler. Amém. Amen. Vamos orar. Xikwembu xa matimba, hosi ati hosi hinkwato, akuzunisa, akutlangela, akutlakusha. Loko hi mixolo hosi u yi rhandzile, u yi seketelile, u yi nyika na rito la wena la vutomi, leri hi dyondzisaka tatana, leswaku hi fanele ku va hi khongela hi minkama hinkwayo hi nga karhali. Hikuva hosi hi ta hlula zeni ka timhaka hinkwato Xikwembu xa kurhula. Akubonga hosi akutlangela bheka vamakuru hinkwavo lava twaka va tweke rito leri, lava hosi va ri ki connectado hi Xikwembu xa kurhula, hambi lava hosi ati hosi va nga ta twa rito hi nkama wun'wanyana, lavisa mun'wana na mun'wanyana mhaka ya yena Xikwembu a yi ve hosi ati hosi ya ku va sindzisa ka le ka wena, a ku khongela hi nga suki hi karhala. Hosi hi beka Xikwembu na lideransa ya kereke leyi, hi kombela hosi ni Xikwembu xa ku lulama u rhangela hosi u hlayisa ndzeni ka mpfhuka lowu hi tsemakanya ka wona ya pandemia ya COVID-19. Baba hi pfumelela mun'wana na mun'wanyana mukreste a ku va hosi hi sindzisa le ka wena, hikuva hi ta hlula loko swi va tani. Hi kombela hinkwaswo ha Yesu Kristu mpfunisi. Amen. Muito obrigado, amado pastor Inocêncio Chumate, pela magnífica palavra na qual tem nos trazido nesta manhã. Palavra esta que fala sobre a persistência na oração. Muito obrigado que todos nós que tivemos a oportunidade de acompanhar esta pregação, esta ministração, para que nós sempre estejamos persistentes nas orações, pois Deus ele está pronto para ouvir as nossas orações. Deus está pronto para fazer algo acontecer em nossas vidas. Muito obrigado. Quero desejar os anúncios. Temos, não para de acompanhar os nossos cultos todas as segundas, quartas e sextas-feiras, pontualmente às 18 horas até às 19 horas. E também temos nossos cultos aos domingos, às 7 horas até às 8 horas e das 11 horas até às 12 horas. Deus
sempre traz o melhor do Evangelho para si, amado irmão, independentemente do que esteja a acontecer, as igrejas encerradas, mas Deus sempre abre as portas para que o Evangelho de Cristo não possa desfalecer, o Evangelho de Cristo não possa parar, a palavra de Deus não possa parar. E também temos a nossa Rádio Terra, frequência 90.0, que tem passado também as nossas ministrações todos os domingos, segundas e quartas-feiras, pontualmente às 19 horas até às 20 horas. Sempre criamos todas as condições precisas e possíveis para que o Evangelho de Cristo possa entrar em diversos cantos do mundo, em diversas partes também das nossas vidas, para que sempre estejamos renovadas espiritualmente, pois o Evangelho de Cristo é aquele que sempre liberta o cansado, sempre dá força àquele que se encontra cansado, que já não tem forças suficientes para poder falar da palavra de Deus. Deus te ama e sempre vai te amar, e sempre vai cuidar de ti a todo momento, queira lá onde esteja. Desde já, amado irmão, não se esqueça de tomar as medidas de prevenção, lave sempre as mãos com água e sabão, desinfete as suas mãos sempre que possível, sempre que quiser sair de casa, coloque a sua máscara, não saia de casa sem o propósito nenhum, ficar em casa é o melhor e a solução é barato e também é seguro. Cuide da sua vida e cuide da vida do seu próximo também, juntos na luta contra a pandemia, na presença de Deus. Deus abençoe, até o próximo culto. Yesu tena, Yesu tena, Jesu muranzi wa mbilu yanga, Jesu muranzi wa mbilu yanga, Yesu tena, Yesu tena, Jesu muranzi wa mbilu yanga, Jesu muranzi wa mbilu yanga, anga kona wafanana ye, anga kona wakufanana ye, Jesu muranzi wa mbilu yanga, Jesu muranzi wa mbilu yanga, temba Yesu tena, temba Yesu tena, Jesu muranzi wa mbilu yanga, Jesu muranzi wa mbilu yanga, Yesu tena, Jesu muranzi wa mbilu yanga, Jesu muranzi wa mbilu yanga, temba Yesu tena, temba Yesu tena, Jesu muranzi wa mbilu yanga, Jesu muranzi wa